que você é a convidada de hoje e eu queria que vocês apresentassem para os nossos seguidores. Oi, pessoal, boa tarde. Meu nome é Maísa, eu sou guia de turismo, né? Formada pelo Instituto Federal, pelo IFCE, e também sou estudante de design de moda, que são coisas diferentes que, para mim, são complementares, né? Estudo design de moda na FIC já tem um tempo. Já tem um tempo. E aí, achei bem legal o Péricles me convidar para fazer a live, para explicar como é que eu concilio as duas coisas ao mesmo tempo, né? Legal. Maísa, você começou primeiro estudando no IFCE o turismo, né? É um curso técnico, é isso? Na realidade, eu comecei primeiro moda e depois eu fui pro guia de turismo, né? O guia de turismo ele é um curso técnico, ele é ofertado pelo Instituto Federal anualmente, né? Para você ingressar, você precisa fazer um pequeno vestibular e logo após você passar, claro, você já iniciam as aulas. São 3 semestres, né? Nesses 3 semestres a gente aprende muita coisa, a gente aprende a história regional, a história nacional, a história da arte, a gente tem uma variedade de coisas, né? E aí nesses 3 semestres a gente também tem as viagens de formação, que são por todo o Ceará e logo depois por todo o Nordeste, quase tudo, né, para falar a verdade. E aí é um curso bem bacana, bem legal. Eu sei que nas escolas profissionalizantes também ofertam, né, o curso de guia de turismo. E ele é bem legal. A minha qualificação como guia de turismo é guia regional, nacional e sul América. Então eu posso trabalhar por toda essa região, toda a América do Sul. Coisa boa, coisa boa. Quer dizer que o guia de turismo viaja bastante. Viaja, viaja. É a Viaja melhor bastante. parte, né? É viajar, não, né? Também, mas todas as viagens a gente tem trabalho, então às vezes as pessoas pensam, você tá só trabalha viajando, deve ser muito bom, mas tem posso dizer assim, suas particularidades. A gente trabalha, a gente não só viaja. Mas é muito bom, porque assim você acaba conhecendo, tipo, outras culturas, outras cidades, outros estados, que são bem legal e bem enriquecedor. Bacana. Ei, Maísa, quando vocês estudam e vocês viajam para fazer, para conhecer os lugares, e vocês fazem um tipo de relatório, sobre aquele lugar que vocês visitaram para poder estudar. O que que vocês estudam realmente quando vocês viajam? Pra Por exemplo, viajar, né? por exemplo, vocês vão conhecer Caruaru, vocês vão conhecer o Rio de Janeiro, por exemplo. Aí o que é que vocês, qual é a tarefa que o professor dá para vocês fazerem durante essa viagem? Existe o pré, o durante e o pós-viagem, né? O pré-viagem a gente vai estudar sobre tudo aquilo. Só que Esse bate-papo. Maísa, eu já falei para quem está entrando que você é a convidada de hoje e eu queria que vocês apresentassem para os nossos seguidores. Oi, pessoal, boa tarde. Meu nome é Maísa, eu sou guia de turismo, né? Formada pelo Instituto Federal, pelo IFCE, e também sou estudante de design de moda, que são coisas diferentes que, para mim, são complementares, né? Estudo design de moda na FIC já tem um tempo. Já tem um tempo. E aí, achei bem legal o Péricles me convidar para fazer a live, para explicar como é que eu concilio as duas coisas ao mesmo tempo, né? Legal. Maísa, você começou primeiro estudando no IFCE o turismo, né? É um curso técnico, é isso? Na realidade, eu comecei primeiro moda e depois eu fui pro guia de turismo, né? O guia de turismo ele é um curso técnico, ele é ofertado pelo Instituto Federal anualmente, né? Para você ingressar, você precisa fazer um pequeno vestibular e logo após você passar, claro, você já iniciam as aulas. São 3 semestres, né? Nesses 3 semestres a gente aprende muita coisa, a gente aprende a história regional, a história nacional, a história da arte, a gente tem uma variedade de coisas, né? E aí nesses 3 semestres a gente também tem as viagens de formação, que são por todo o Ceará e logo depois por todo o Nordeste, quase tudo, né, para falar a verdade.
E aí é um curso bem bacana, bem legal. Eu sei que nas escolas profissionalizantes também ofertam, né, o curso de guia de turismo. E ele é bem legal. A minha qualificação como guia de turismo é guia regional, nacional e sul América. Então eu posso trabalhar por toda essa região, toda a América do Sul. Coisa boa, coisa boa. Quer dizer que o guia de turismo viaja bastante. Viaja, viaja. A Viaja melhor bastante. parte é viajar, não, né? Também, também, mas todas as viagens a gente tem trabalho, então às vezes as pessoas pensam, ah, você tá só trabalha viajando, deve ser muito bom, mas tem posso dizer assim, suas particularidades. A gente trabalha, a gente não só viaja. Mas é muito bom, porque assim você acaba conhecendo, tipo, outras culturas, outras cidades, outros estados, que são bem legal e bem enriquecedor. Bacana. Ei, Maísa, quando vocês estudam e vocês viajam para fazer, para conhecer os lugares, e vocês fazem um tipo de relatório, sobre aquele lugar que vocês visitaram para poder estudar. O que que vocês estudam realmente quando vocês viajam? Para Por exemplo, viajar, né? por exemplo, vocês vão conhecer Caruaru, vocês vão conhecer o Rio de Janeiro, por exemplo. Aí o que é que vocês, qual é a tarefa que o professor dá para vocês fazerem durante essa viagem? Existe o pré, o durante e o pós-viagem, né? O pré-viagem a gente vai estudar sobre tudo aquilo. Só que anteriormente a isso, o professor vai separando a gente por exemplo, como é que eu posso dizer? Como se fosse trabalhos. Por exemplo, eu, Maísa, fiquei responsável por organizar a viagem. Aí o aluno X ficou responsável por guiar de um trecho, por exemplo, de Fortaleza até tal cidade, e o outro de tal cidade. Então são tudo dividido. A gente é totalmente dividido e cada um vai se preparando para fazer aquele seu serviço. Se eu vou guiar, eu vou estudar da cidade X até a cidade Y, para quando chegar no dia da viagem em si, eu saber falar sobre a história da localidade. E você vai ter que falar. Ah, não tem história, assim, tipo, uma história marcante para falar daquela localidade. Vai ter que se virar em falar em geografia, clima, pontos históricos, procurar os filhos ilustres, que são artistas que nasceram naquela região e coisas do tipo. E esse é mais ou menos o script de uma viagem, quando a gente vai viajar, né? E aí, anterior a isso, antes da viagem, tem todo um relatório, a gente elabora todo um relatório falando, né, dando um pré-feedback, que eu não sei o nome da palavra agora, um pré-feedback sobre o que a gente vai falar naquela viagem. E aí, às vezes, no pós-viagem, a gente tem que entregar algum relatório, alguma coisa do tipo. E tudo isso vocês fazem entre vocês mesmos, entre a turma, né? Já que não tem um Isso, visitante, já que não é uma visita mesmo de turistas, né? São os próprios alunos que fazem entre si, né? Esse isso. exercício. O professor ele vai dividir entre a gente o que a gente vai fazer. Cada um exerce a sua competência. Só que sempre durante as viagens a gente vai ter, a gente fala de turistas, né? Que são pessoas que são ou da comunidade ou do próprio Instituto Federal que estão indo realmente para curtir, como se fosse num ônibus de viagem comum. Como esses pacotes que a gente vê, que as pessoas compram e vão viajar, a gente também leva algumas pessoas. E esse é o nosso maior desafio, né? Porque além da gente apresentar para os nossos colegas de sala, que para quem tem vergonha já é muito difícil, imagine apresentar para uma pessoa de fora. Eu não vou mentir, eu tinha muita vergonha durante as viagens, muito tímida. Apesar de eu ser muito falante, eu era muito tímida para falar. Mas eu aprendi aos poucos, né? Foram muitas viagens. E no decorrer dessas viagens eu fui aprendendo a perder um pouco mais esse negócio de vergonha. E hoje eu já trabalho super bem, já trabalho sem timidez e tá funcionando super legal. Hoje você terminou o curso, né? Já concluiu, né? Terminei, já sou Hoje, formada. hoje você trabalha aí na área e quando foi a sua última viagem com um grupo de turistas? Eu sou formada, né? Eu me formei em 2018. E aí eu consegui um emprego mais ou menos no meio de 2019, né? Formei no fim de 2018, passei o primeiro semestre de 2019 tentando entrar no mercado e consegui, né? Eu trabalhei desde setembro, agosto, até o início da quarentena, até o último dia pré-quarentena,
o primeiro dia antes que iniciou a quarentena, no dia anterior eu trabalhei também. Então foi mais ou menos. Eu não lembro agora, mas esse período, desde que iniciou a quarentena, os nossos trabalhos foram interrompidos e aí a gente tá todo mundo em casa, né? Aí qual foi a última cidade que vocês conheceram? Que eu viajei foi para Águas Belas, ali Águas Belas, Isso, em Cascavel. Cascavel. É verdade que o Ceará tem as praias mais lindas do Brasil? Sim, nós temos as praias mais bonitas do Brasil. E em comparação, em contrapartida a isso, né, também a gente também tem a melhor infraestrutura de barracas, né? Porque é um diferencial nosso. A gente não vai encontrar em outra. A gente pode até encontrar, mas não nessa estrutura gigantesca que a gente vai ter aqui no Ceará. É de barracas de praia, de pontos de apoio, né? Como a gente costuma falar. A gente não vai encontrar em outras regiões como a gente encontra aqui no Ceará. E é muito falado isso é o mais legal é que quando, tipo, a gente tá no meio do ônibus e já não tem mais o que falar, as pessoas começam a conversar, né, com você, principalmente comigo. Aí eles falam, Maíra, quando eu cheguei aqui, eu não imaginava que a gente tinha aquelas barracas ali da Praia do Futuro. Eles falam sempre do Chico do Caranguejo, né? Chico do Caranguejo é o ponto referência por causa da sua big estrutura, por ter parque aquático, lounge, piscina privativa. E eles ficam realmente impressionados com aquilo. Legal, Maísa. Ó, gente, para quem está chegando agora, a Maísa, essa belezura é guia de turismo e é estudante de design de moda. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o design de moda. Tem uma pergunta aqui, ó, da Loiane Alves. Qual o lugar que tu mais gostou em conhecer? É difícil. Não pode dizer que é alguma praia de Fortaleza, de Ceará e de Fortaleza, tem que ser de outro lugar. Tá bom, se eu fosse falar do Ceará, seria Jericoacoara. Incrivelmente, Jericoacoara. Sobral. Adorei conhecer Sobral. Por quê? Por causa da sua parte histórica, de toda a sua infraestrutura histórica, preservado, patrimônio cultural. Mas falando do Nordeste, que foi os lugares que eu visitei, com certeza o lugar que eu mais amei foi Recife. Pernambuco como um todo, e Recife para mim foi um dos lugares mais fantásticos que eu visitei. Também pela parte da preservação de patrimônio histórico, né? Eu falo em quesito do Recife Antigo, é, do, dos museus, de Olinda, de toda aquela parte ali histórica, eu acho fantástico. Já foi Uma na das Bahia? cidades. Ainda não, tá faltando para terminar o Nordeste. Bahia, Maranhão e Espírito Santo, tá? São os três estados que estão faltando para terminar o Legal. Nordeste. Ó, o Yuri tá dizendo, tá perguntando qual lugar você gostaria de visitar. Ai, são tantos. Mas eu acho que agora, se eu pudesse ter condições de visitar, eu iria ou para Maranhão, pro lado histórico, ou para Bahia. São os dois lugares que eu quero muito visitar. E no exterior? No exterior, eu Tipo assim, gosto Maísa, qual é a tua a tua viagem dos sonhos internacional? internacional. Assim, eu acho muito lindo Cartagena, né? Cartagena das Índias é uma das cidades mais fantásticas para mim. Mas saindo um pouco da América do Sul, eu queria visitar a Europa ali, pela Espanha, é, até mesmo a Alemanha, porque eu tenho família lá, então eu queria muito visitar lá e conhecer essa parte da Europa. Bacana. Ei, Maísa, fala o seguinte, a gente vai já falar sobre design de moda, mas uma pergunta ainda sobre turismo. É, você acha que é mais legal viajar sozinha, com os amigos ou com a família? Com certeza com os amigos. Eu acho que é uma das coisas que eu acho que é uma das coisas que eu mais sinto falta é de viajar com os meus amigos, né? Porque, assim, você troca experiência, troca vivência, risadas, são momentos. Por exemplo, quando eu estive em Maragogi,
Já tava todo mundo sem dinheiro, né? Tava todo mundo acabando de dinheiro. E aí, tipo, quase ninguém podia ir fazer os passeios lá. E, tipo, o diferencial foi poder ficar na praia com os meus amigos e curtir aquele momento de lazer. É uma das melhores coisas de você viajar com os amigos. Mas tem as particularidades também de você viajar em família, né? Eu nunca experimentei viajar só. Tenho muita vontade, mas ainda não tive oportunidade. Mas tem muita gente, tem muitas pessoas que viajam só. Por exemplo, nessa minha vivência, né, do guia de turismo, a gente sempre pega passageiros em hostels, né? E aí nos hostels eles estão sozinhos, vão, conhecem outras pessoas do hostel e falam, vamos lá pra praia e tal, e eles vão, e as pessoas viajam. E aí teve gente que no meu itinerário do dia, né? Contou que já vinha viajando, tipo, por exemplo, de outras capitais do Nordeste e tava vindo sozinho e tava completando, dizendo que era a viagem dos sonhos, viajar só. E deve ser uma experiência fantástica. Para quem viajou só, eu admiro muito, porque eu ainda não tive oportunidade de viajar sozinha. Eu acho que vale a pena. Maísa, fala pra gente o que é que tu acha que os turistas querem ver primeiro quando eles chegam numa cidade? Eles querem ver primeiro a cultura local, a comida, eles querem conhecer os pontos turísticos, eles querem conhecer a parte mais noturna. O que é que os turistas pedem para fazer assim que eles chegam na cidade? Geralmente eles gostam de conhecer o lado histórico, né? Quando chega aqui em Fortaleza, eles gostam bastante de conhecer o lado histórico. Apesar da gente não ter muitos patrimônios históricos que remetem à história mesmo de Fortaleza preservados, né? Logo após eles falam muito da feirinha, né? Falam muito do mercado central, procuram saber muito da gastronomia local, onde é que eles podem ir, o que é que eles podem comer, os tipos de alimentos que tem para eles comer. Eles sempre estão perguntando um pouco disso. Eu acho que é bem legal de quando você chega numa cidade, é você conhecer o lado cultural, histórico, a gastronomia, e eles gostam realmente de visitar. Mas também sempre tem aquela apreensão do medo, né, da insegurança. Eles falam, é seguro eu ir tal horário, para tal localidade, por exemplo, ficar ali pela Praia de Iracema, né, ou ir no Mercado Central, visitar o centro da cidade, eles sempre perguntam. E também os atrativos que a gente vai ter nas praias ao redor, né? Que vai ter as praias mais famosas, que são como Jericoacoara, Canoa Quebrada, que é o Passeio das Três Praias, que é Morro Branco, Praia das Mãos e Canoa Quebrada. Eles sempre chegam já falando que querem conhecer tal lugar. Até mesmo o nosso Beach Park, muitos deles acham que fica em Fortaleza, mas fica na região metropolitana. É muito o que eles. O pessoal pensa que o Beach Park fica bem pertinho, né? Mas aí chegar lá é longe. Assim, é pertinho, mas não é em Fortaleza, né? As pessoas imaginam que seja aqui de Fortaleza, mas não é. Ó, Maísa, tem uma pergunta do Rafael, que você recebe muita gente do exterior ou mais pessoas daqui do Brasil? Em grande maioria a gente vai receber pessoas daqui do Brasil, né? Mas tem sim pessoas do exterior. Já peguei gente da Polônia, peguei assim, né? Peguei turistas argentinos. A gente tem muitos argentinos. Eu acho que quase todas as minhas viagens a trabalho eu sempre tinha algum turista argentino, né? E aí vai ser uma infinidade de pessoas. Eu já peguei ingleses, já peguei gente da Alemanha, de todo o mundo você vai encontrar alguém viajando e vindo pra cá pro Ceará. E a dificuldade da língua, gente, é gritante. Você fala quantos idiomas? Assim, Fala a verdade. assim, eu estudei inglês por 5 anos, né? Ah, E aí, mesmo assim, eu ainda tenho muito essa dificuldade
de confiança para falar. Eu entendo, assim, mais ou menos, consigo falar, passar algumas informações básicas. Mas se fosse para me fazer um guiamento todo em inglês, eu estaria gaguejando até o fim do guiamento. E o espanhol são duas línguas básicas, né, que a gente estuda no guia, no curso de guia. Eu estudei o inglês e o espanhol, mas tinha a opção entre espanhol e francês, eu escolhi espanhol por achar mais legal e gostar muito da sonoridade, né? E aí eu consigo desenrolar assim, o espanhol, eles conseguem compreender bastante o que a gente fala. E a sorte é que a gente pega muito argentino, né? Então, como tem muita argentina, a gente consegue mais desenrolar o assunto. Se parece E mais aí, com no o mais, português, né? isso. E no mais, aí como a gente estuda um ano, são 2 semestres dessas duas línguas, aí você vai conseguindo desenrolar. E no IF, né, no Instituto Federal, a professora de espanhol, ela cobrava muito isso da gente, de falar realmente em espanhol. E aí toda a aula era em espanhol, e se você falasse em português, ela dava uma bronca na gente. E aí realmente você acaba entendendo que aquilo foi necessário para quando você está no seu mercado de trabalho, você conseguir passar o mínimo para o seu cliente, né? Bacana. Tem uma pergunta aqui, mas ainda sobre turismo. Ó. A Érica B. Que dificuldade um guia de turismo encontra no seu trabalho? Assim, a dificuldade da língua, da regulamentação, né? A gente nós não somos profissionais regulados, somos profissionais autônomos. Tanto é que essa quarentena, o coronavírus, ele afetou e muito na nossa economia, assim, de forma absurda. Para quem não tinha recursos guardados, para quem não estava se preparando, foi realmente pego de surpresa. Inclusive eu fui, não vou mentir, nós fomos pegos de surpresa. E aí a gente tem muita dificuldade nisso, muita dificuldade também, digamos, no nosso dia a dia de trabalho, dos acessos, a cidade é toda esburacada, obras. Isso atrapalha um pouco do nosso cotidiano, do trabalho do guia, né? Bacana. Maísa, vamos começar agora falando um pouquinho sobre o design de moda. Eu coloquei essa blusa aqui, ó, de propósito, ó, porque eu sei que a gente ia falar de moda, e essa blusa parece que tem um Bem pouco de tropical, né? carnaval. É, bem tropical. Como é que você chegou no design de moda? Então, sabe aquela historinha que, eu sempre gostei de moda? Foi mais ou menos isso. Desde, eu acho que quando eu bati o pé e disse que eu realmente queria ser design de moda, eu tava fazendo a 7ª série, olha só. E aí eu já gostava de costurar, criar. Tinha aquela Barbie, peguei um vestido da Barbie que eu achava horroroso e transformei num novo vestido. E aí naquele dia eu olhei pra minha mãe e disse assim, eu quero trabalhar com isso, quero ser estilista. E a minha mãe, tá, né? E aí a minha avó, minha bisavó costurava, passou pra minha mãe. Minha mãe sabia costurar, mas não trabalhava nesse ramo ainda. E aí quando eu comecei a falar que realmente queria trabalhar com moda, não sabia em que área da moda eu queria trabalhar, mas eu queria trabalhar com moda, eu comecei a trilhar meus estudos a partir pra cima disso, né? E aí, quando foi no meu primeiro, segundo, terceiro ano, que é aquela fase que a gente realmente tem que decidir o que é que a gente quer fazer da vida. E se a gente não sabe o que a gente quer fazer da vida, também não tem problema, porque nunca é Exato. tarde pra gente começar uma coisa, né? E aí eu pensava, não, eu quero fazer moda, estudar pro Enem e tal. E aí eu sempre fui com esse pensamento. Só que quando foi no meu terceiro ano, eu prestei o vestibular, já tinha prestado vestibular no ano anterior, mas eu não pude fazer porque não podia mais. Nessa época não podia mais, tipo, você saltar um terceiro ano, porque você passou no vestibular, no Enem e tal. E aí no terceiro ano eu fiz o vestibular de novo, só que eu fui com tanta sede, tanto nervosismo, não passei. No ano seguinte tentei de novo, não passei. Eu disse, o que é que tá acontecendo, né? E aí eu acabei entrando na faculdade particular. Não consegui entrar na pública, né? Mas consegui ir para particular.
E aí eu comecei a estudar, fiz lá o primeiro semestre, bonitinho, etc. Só que eu tive dificuldades financeiras para continuar na faculdade. E aí eu tive que encerrar naquele momento. E eu já trabalhava costurando com a minha mãe, né? Então eu nunca deixei esse negócio de querer fazer design de moda. Era uma coisa que eu já trabalhava com isso. Acho que eu aprendi a costurar com 12 anos, mais ou menos. E eu já costurava cotidianamente, criava, fazia modelagem e coisas do tipo. E aí eu pensei, muitas pessoas quando se frustram, primeiramente, no sonho, quando eles acabam, tipo, por exemplo, não posso fazer tal coisa agora. Acaba se frustrando e achando que nunca mais ia conseguir, né? Mas eu sempre botei na minha cabeça é, que quando um sonho ele não se anula porque você não pode realizar naquela época. Ele pode ser continuado tempos depois. E aí eu disse, seja o que Deus quiser. Eu sei que eu vou voltar a estudar moda, trabalhar com moda, mas esse não é o meu momento. E aí tranquei a faculdade, comecei a trabalhar e passei praticamente um ano sabático sem fazer nada. Sem conseguir nada. Só no inglês, né? Sem conseguir. Pera aí. Menino, pelo amor de Deus. Eu tô numa live. Eu sou blogueira requisitada, para. Aí acabou que. Acabou que nesse ano sabático eu não sabia bem o que fazer. Eu comecei a duvidar o que é que eu queria pra minha vida, né? E uma colega minha chegou e disse assim: Olha, eu tô fazendo um curso do IFCE, é um vestibular, tenta, né? Tu tá parado em casa. E aí eu tentei. Procurei o edital, procurei a época certa, me inscrevi. Não tive tempo pra estudar, porque eu tava trabalhando, né, com minha mãe. E aí fiz a prova. Não achei uma prova difícil, achei uma prova até que fácil. Fiz o vestibular, passei. Só soube que passei porque a minha amiga pegou e chegou na minha orelha e disse assim: vai lá fazer a tua inscrição porque tu passou. Aí eu fui lá, fiz a inscrição e comecei a estudar. Eu achei, quando eu entrei no curso, eu achei que eu não iria me identificar. Mas logo depois, o turismo e a moda, eles sempre andaram lado a lado em relação a mim. Porque eu também fiz o curso técnico e hospedagem. E aí, quando eu fui pro guia de turismo, eu achei que aquilo ali eu estava realmente me identificando e eu conseguiria levar à frente. E aí, até mais ou menos o fim do primeiro semestre, foi com que eu tive realmente certeza que eu gostava daquela profissão que eu queria fazer, apesar das dificuldades. Para você ter noção, eu tinha muita dificuldade de falar em público. Aquela coisa de apresentar trabalho em escola, para mim era terrível, porque eu gaguejo. Graças a Deus eu não gaguejei até agora. Mas eu gaguejo muito de nervosismo. E aí, durante o curso, de tanto você praticar aquilo, você acaba perdendo um pouco essa timidez. E aí foi com que eu realmente achei, bom, eu vou levar pra frente. E aí, sempre que minha mãe e meus pais, no geral, me questionavam, você vai ser guia de turismo? Eu dizia, não, guia vai ser uma coisa complementar pra minha faculdade futuramente. E aí tá sendo, né? Eu tô trabalhando de guia, tô conseguindo me sustentar, conseguindo pagar minha faculdade para que no futuro eu consiga colocar os meus planos de design de moda pra frente. Então, foi duas coisas que se encaixaram aí. Maísa, e no curso de design de moda, como é que eles dividem as aulas práticas das aulas teóricas? Porque tu falou que já costurava, né? Então, Isso. vocês costuram, é mais prática ou é mais teoria? É um pouco dos dois. Porque assim, como qualquer outro curso e faculdade, né? A gente vai ter a grade, né? As cadeiras. E aí a gente vai ter um pouco da teoria e um pouco da prática. Por exemplo, no primeiro semestre, eu lembro que eu tive cadeiras de desenho, iniciação, né? Eu não sabia desenhar, eu desenhava só aquele palitinho, um bonequinho de palito, e agora eu aprendi um pouco bem melhor. E aí a gente vai ter cadeiras de modelagem, que é prático. A gente vai ter cadeiras de história da moda, que é uma coisa que a gente vai estudar, a história da moda desde lá dos primórdios. A gente vai ter
várias coisas que são tanto prático quanto teórico. Porque a gente também vai precisar da teoria para a gente poder colocar em prática, né? E é bem legal, porque é super interativo. Você, por exemplo, eu tenho uma cadeira agora de História da Moda que em uma aula a professora passa a história, né? Ela conta a história, por exemplo, esse meu último trabalho agora é sobre os povos creta. E aí ela passou, próxima aula eu quero um trabalho sobre os povos cretas, um painel de inspiração. Então é sempre a prática junto com a teoria. É bem legal. E aí a gente vai ter sim cadeiras de costura. Só um minutinho. Mateus, a gente vai ter a cadeira de costura, a gente vai ter a cadeira de modelagem, vai ter a cadeira de desenho, tudo mais. Legal, mas agora fala para a gente o seguinte, eu fiquei curioso para saber como é que é o mercado de trabalho para o design de moda, onde é que ele pode atuar, por exemplo? Ah, boa pergunta, porque quando as pessoas pensam em design de moda, eles têm muito aquela lembrança do estilista, né? Aquele estilista dos filmes que só ia estar lá mandando, desmandando e etc. Mas o mercado de moda, ele é um mercado muito abrangente. Quando você entra numa faculdade de moda, você vai reparar que você pode trabalhar em mil e um segmentos, né? Você pode ser modelista. Modelista é quem vai criar lá no papel toda a base daquela tua roupa. Vai criar aquela base, ó, a blusa vai ter que ser cortada assim, dessa forma, etc. Que é o que dá esse caimento legal da nossa roupa, é o trabalho do modelista. Vai ter a pessoa que vai criar moda, vai inspirar moda, personal style, vai ter... Nossa, gente, são tantos segmentos. São tantos segmentos que você pode levar. E aqui no Ceará... Desculpa, mas o design de moda pode trabalhar, por exemplo, numa indústria que produz roupas. Sim, sim, é fundamental. Como? Cortou. Ó, aqui tem uma pergunta aqui. Quanto tempo a Érica está perguntando? Quanto tempo a faculdade de moda? Qual é a duração do curso? Bom, o meu curso, que é o tecnólogo, né? Ele tem a duração de 5 semestres, né? Mas, se eu não me engano, o bacharelado na federal são 8 semestres. Então, bota aí uns 4 anos, né? Mais ou menos isso. São 8 semestres. Então, vai variar se é tecnólogo ou se é bacharelado. Mas a gente sabe que a gente nunca conclui nesse tempo certo. Porque sempre tem as cadeiras extras que a gente quer fazer, né? Que acaba não dando tempo você fazer naquele período. Bacana. Ó, tem uma pergunta aqui da Camila, a nossa professora de Educação Física. Tem se falado muito hoje em dia sobre moda sustentável. Vocês estudam sobre isso no curso? Sim, a gente estuda sim sobre a moda sustentável. Inclusive, antes da epidemia começar, né, do surto do coronavírus, a gente teve um trabalho relacionado justamente a isso, sobre a moda sustentável. E aí, antes de fazer esse trabalho, a professora sentou e conversou com a gente, né? E a gente fala muito sobre esse desperdício de material para a construção de moda. Por exemplo, um exemplo que a professora deu. Uma aluna chegou para ela e disse assim, olha, professora, eu fiz essa bolsa e tal, queria te presentear. Que era uma bolsa jeans. E a professora, que legal. Ela, olha, essa bolsa, ela foi confeccionada com pedaços de calça, de pernas de calça que eu encontrei. E eu acabei achando aquilo um desperdício e fui reutilizar. E aí a professora achou aquilo fantástico sobre a sustentabilidade, né? E ela tem um projeto sobre sustentabilidade também, a sustentabilidade na moda. E a gente acabou fazendo dois trabalhos relacionados a isso. Transformar algo que já é de moda em uma peça de moda. E a gente foi lá no Mercado Central, pegou toalhas de mesa, pegamos aqueles centros de mesa e fizemos saias, fizemos blusas, fizemos coisas maravilhosas. E no segundo a gente transformou uma calça jeans numa cropped. E aí foi bem legal isso dessa parte da sustentabilidade. E aí teve outros colegas que foram bem mais criativos e acabaram fazendo uma cropped com essa parte da frente toda como se fosse, sabe aquelas
É que agora me fugiu o nome. Aqueles aviamentozinhos que parecem uns paetê. Ela Uhum. fez vários círculozinhos, remetendo paetê com aquelas grades de raio-x, aquele tecido raio-x. E ela costurou Uhum. toda na parte da frente e ficou assim fantástico. E aí ela, ó, essa blusa aqui era esse tecido, era resto de tecidos de alguns vestidos que eu já tinha feito. E aí eu uni todos e fiz a minha peça e ficou, gente, ficou maravilhoso. Então esse é o lado da sustentabilidade que a gente gosta muito de ressaltar. É pegar aquilo que seria descartado, né, no mercado, coisas que a gente usa no nosso dia a dia e transformar num produto de moda. Então, que Uhum. seja utilizável, né? Não seja aquelas coisas lúdicas que a gente vê, mas seja uma coisa que a gente consegue realmente utilizar no nosso dia a dia. E eu super usaria aquela blusa que ela fez, ficou maravilhosa. Legal. Então, quer dizer que também passa por um campo aí da arte, né, da criação também, né? Vocês têm essa parte na faculdade de moda, vocês estudam um pouco sobre arte, sobre criação artística? Sim, sim, é mais ou menos quase o tempo todo que a gente estuda sobre esse tipo de coisa, né? A gente tem cadeiras de produção de moda, que fala bem sobre essa parte da criatividade. A gente tem cadeira de design, sociedade e cultura, então a gente estuda toda uma sociedade, uma cultura, até mesmo para poder reproduzir e ter inspiração, né? Por exemplo, se chegassem hoje pra mim, pra ti e dissessem assim, Péricles, faz pra mim uma coleção a partir do povo nordestino. Tu teria que estudar todos os estados, procurar inspiração de cores, de texturas, a história daquela localidade, pra fazer realmente isso. E eu acho que isso é o que faz o diferencial, você não fazer aquela coisa repetitiva que a gente vê, você estudar e procurar coisas que sejam mais criativos, né, assim dizendo. Legal. Maísa, a gente gostaria muito de te agradecer pela tua participação aqui no SEC Interativo. Muito bom conhecer mais sobre essas duas profissões. Eu queria que tu falasse alguma coisa que tu não falou, que tu gostaria de falar para os nossos seguidores, os nossos alunos e professores, para a gente poder finalizar. Manda o teu recado aí para o pessoal que está nessa quarentena. Bom, eu gostaria de agradecer ao Péricles, né, a Sexeduc, pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho, né, sobre a minha profissão e sobre... O recado que eu queria dar é que, gente, nunca é tarde para você tentar, nunca é tarde. Pode não estar naqueles seus planos, não, pode não estar no teu caminho naquele momento, mas nunca é tarde para você tentar uma profissão, nunca é tarde para você é, é, terminar os estudos, começar os estudos, entrar numa faculdade. Às vezes você não se encontra numa faculdade, você se encontra num curso técnico, você se encontra em vários outros meios. Então é sempre tentar. Eu acho que essa é a minha mensagem de hoje, é a gente nunca desistir, né, dos nossos sonhos. E aí, pessoal, fica em casa. Nós Fique estamos em de casa. quarentena. Cadê a sua máscara? Peraí, porque eu sou Vai costureira e eu lá, fiz muitas. Calma aí. vamos ver. Gente, vou aproveitar que a gente está encerrando, ó, e dizer para vocês usarem a máscara quando vocês saírem de casa, para vocês usarem o álcool, quem puder, para vocês se alimentarem bem, para vocês beberem bastante água e principalmente, gente, ficar em casa. Gente, Fique em fica em casa. casa, ó. A Todo gente mundo vai de máscara, terminar. certo? Vamos ficar Olha todos a em máscara. casa. Que é pra saúde de vocês. Pra nossa saúde, quando a gente fala do fica em casa, né? A gente fala não só pela nossa saúde, mas também da saúde do outro, do próximo, né? Então, é Verdade. muito legal. Não vão se reunir para assistir as lives, não vão É. é, sair para ver o amigo, visitar um parente, nada disso. Vão ficar todo mundo em casa, que é mais saudável. É isso aí. Pois um beijo, ó. Vou colocar uma música pra gente encerrar, ó. Pra gente não ficar tão triste em casa. Com certeza. Beijo, Maísa. Tchau, tchau, beijo, até uma próxima. Tchau, pessoal. Beijo, pessoal.